Sucessor de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros foi eleito com apoio da UDN e assim derrotou o Marechal Henrique Lott, candidato do PSD-PTB. Jânio Quadros tinha um histórico político vitorioso, pois já tinha sido em São Paulo vereador, deputado, prefeito e governador. E foi eleito com 5,6 milhões de votos, ou seja, 48% do eleitorado. Uma curiosidade, nas eleições desse período, os eleitores podiam votar para presidente e para vice-presidente em separado. Dessa maneira, Jânio Quadros foi eleito presidente e João Goulart, que era da chapa opositora, foi eleito vice-presidente. Assim, ambos tomaram posse em Brasília em janeiro de 1961. É importante destacar que muitos sindicalistas se reuniram em apoio a João Goulart, o que acabou colocando ele como vice-presidente de Jânio Quadros. Grupos que apoiaram Jânio Quadros, nós vamos ter a classe média, os grupos empresariais, trabalhadores e lideranças militares. E Jânio, em seu discurso, defendia a moralização das instituições e o combate à corrupção. E nesses discursos ele usava uma vassoura, onde ele afirmava que com ela varreria a corrupção do país. As medidas administrativas de Jânio Quadros na política interna, ele proibiu corrida de cavalos em dias úteis, regulamentou regras dos jogos de carta, instalou um inquérito policial para investigar toda a administração pública e o governo anterior, o governo de JK, e proibiu também as brigas de galos e biquínis na TV. Ele adotou a política de emissão de papel moeda, o que acabou gerando uma inflação de 30% ao ano, deixou a dívida externa atingir 3,8 bilhões de dólares ano, adotou a política de corte nos gastos públicos para combater a inflação, restringiu o crédito, cancelou os subsídios dados às empresas importadoras e congelou os salários. Era uma política econômica que atendia às exigências do FMI. Na política externa, adotou uma política independente e contraditória. Tentou assumir posição de liderança entre os países do terceiro mundo, adotou postura de não alinhamento com os EUA, reatou as relações diplomáticas com a União Soviética e a China, aproximou-se de outros países socialistas, condecorou Che Guevara, mostrou-se favorável à independência das colônias europeias na África e na Ásia e criou embaixadas na África. A renúncia de Jânio Quadros. Sem conseguir controlar toda essa crise econômica, política, desagradando setores mais conservadores da sociedade com sua política externa, Jânio passou a ser fortemente criticado, inclusive por seus antigos aliados. A própria UDN rompeu com o presidente, quando Jânio deixou de consultar o seu próprio partido. O jornalista Carlos Lacerda, como sempre, passou a ser um dos seus críticos mais implacáveis. Lacerda chegou inclusive a acusar Jânio de conspirar ditatorialmente contra o país. A renúncia de Jânio Quadros. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros apresentou uma carta-renúncia ao Congresso Nacional que pegou todo mundo de surpresa. Alegava ele haver uma atuação de forças terríveis que pressionavam a sua saída. A análise dos cientistas políticos. Muitos historiadores consideravam a renúncia como uma malfadada estratégia política de Jânio, pois ele acreditava que o Congresso não aceitaria a renúncia e ele voltaria ainda mais forte politicamente, com maior apoio popular e militar. Mas a estratégia falhou e o Congresso aceitou de primeira a renúncia e as esperadas mobilizações em favor do presidente não ocorreram. A renúncia e a legalidade. O impasse político. Durante a apresentação da carta-renúncia em agosto de 61 por Jânio ao Congresso, o vice João Goulart estava na China em viagem para fechar relações comerciais a pedido do próprio presidente Jânio Quadros. De acordo com a Constituição, o vice deveria assumir a presidência da República. Porém, havia uma desconfiança muito grande por parte da classe política, econômica, dos militares, sobre a aproximação de Jânio e Goulart com a China comunista. Os ministros militares do governo não aceitaram a posse de Jango e exigiram que o Congresso votasse o impeachment do mesmo, o que era ilegal pela Constituição. Leonel Brizola e a campanha pela legalidade. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, exige dos ministros militares o cumprimento da Constituição e a posse de João Goulart. Esse movimento ficou conhecido como a campanha pela legalidade. A campanha pela legalidade ganha força com a entrada do comandante do Terceiro Exército, que tinha sede no Rio Grande do Sul, em apoio à posse de Jango. A UNE e vários sindicatos declaram greve em todo o país. A Ordem dos Advogados, a CNBB e partidos políticos, incluindo a UDN, passaram a apoiar a campanha pela legalidade, ou seja, pela posse de João Goulart. Apenas o jornalista e governador udenista do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, apoiou um golpe militar.
o parlamentarismo como solução para o impasse. Após inúmeras negociações políticas, o Congresso Nacional aprovou, em dezembro de 61, uma emenda constitucional modificando o regime presidencialista para o regime parlamentarista. Assim, João Goulart assumiria a presidência da República sobre um regime parlamentarista, mas seria o primeiro-ministro escolhido pelo Congresso quem iria governar. Essa foi a solução encontrada pela conjuntura política da época, para manter a posse de João Goulart e não romper com a institucionalidade democrática da República.